Dietas muito baixas em calorias, tá? Entende o quão perigoso é você comer abaixo disso? Pessoas que usam Monjaro, elas não devem comer menos que 700 calorias. Tipo, você não pode comer pizza doce, só pode comer depois que emagrecer. Não é bem assim. Nenhum smartwatch é preciso no total de calorias que você gasta no exercício. E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai ter um vídeo que eu nunca fiz aqui. Na verdade, eu fiz, só que foi com os meus próprios vídeos. Tá de noite, gente, me dê uns contos. A gente vai fazer um react. Eu peguei alguns vídeos que eu vi no TikTok e eu decidi fazer um react aqui junto com vocês. Então vocês vão ver o vídeo comigo e eu vou pontuar algumas coisas, porque são coisas relacionadas à nutrição e relacionadas ao que eu prego, ao que eu tento passar aqui pra vocês. E eu acho interessante que a gente traga a visão, talvez, de outras pessoas, que pode ser talvez aquilo que vocês também pensam. Talvez sejam vídeos que vocês já viram ou vídeos que vocês costumam ver, tipo, não necessariamente da mesma pessoa, o mesmo estilo mas o mesmo estilo de conteúdo, tá? Mas pra quem caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou a Carol Ferraz, eu sou influenciadora digital, criadora de conteúdo de nutrição há mais de 6 anos e sou formada em nutrição e pós-graduada em nutrição esportiva. Vale ressaltar que neste vídeo aqui eu vou trazer alguns pontos sobre transtorno alimentar. Então, se isso te gera algum tipo de gatilho, né? Alerta de gatilho. Eu já tive transtorno alimentar quando eu era bem novinha, quando eu tinha 12 anos. Eu fui diagnosticada com anorexia nervosa. Hoje eu tenho 24, então já fazem 12 anos. Foi um período muito complicado da minha vida, mas no desenrolar do vídeo, vocês vão entendendo, tá? Então, pra não demorar muito, vamos logo começar. Vou ligar o ar-condicionado, porque tá muito calor nessa cidade. Eu tô com esse tanto de luz acesa aqui, porque tá à noite. E a senhora, que ainda não é inscrita no canal, que assiste todos os vídeos, que eu já te ajudei de alguma forma, pode se inscrever, ativar o sininho, que a gente tem vídeo aqui no canal 2 vezes na semana pra te ajudar nesse mundo fitness, ok? Vambora. Lembrando que esses reacts que eu vou fazer são de pessoas aleatórias que eu vi, não são pessoas que eu acompanho, não são pessoas que eu não sei quem é, não sei a história, não sei a vida. E nada do que eu falar aqui vai ser um ataque pessoal, tá? Não é um ataque à pessoa, não é ataque nada disso. O que eu vou pontuar e o que eu vou sempre tentar pontuar aqui é a questão da nutrição mesmo e o que eu acho certo, eu acho errado, enfim, destes vídeos que eu posso agregar de alguma forma pra vocês e quem sabe pra pessoa do vídeo, mas enfim, não é um ataque à pessoa, ok? Então sim. Paz e amor no coração, gente. Vamos pra este primeiro vídeo aqui. Tudo que eu como em um dia para ficar magérrima até o meu casamento e minha lua de mel. Meu café da manhã hoje foi diferente. Tudo que eu como em um dia com 935 calorias para ficar magérrima até meu casamento. Diferente, foi um iogurte grego com 2 morangos, mirtilo e mais ou menos 1,5 colher de granola, tava bem gostoso. Foi iogurte, granola, 1,5 colher de granola, deve dar o quê? 15 gramas de granola no máximo? 15 gramas de granola? 30, tem umas 130, 15... Ó, eu sou uma calculadora ambulante, né? Deve ter umas 70 calorias, mais morango, mirtilo, iogurte, e o café da manhã dela não deu nem 200. Gostoso, cafezinho sempre preto. O meu almoço foi um filé de tilápia, mandioca e essa salada de chuchu. Podemos dizer que tem pouco chuchu, né? Mandioca aí não tem nem... Cara, não tem 50 gramas de mandioca. Nem a pau. 100 gramas de mandioca deve dar umas 110, 120 calorias. Aí não tem nem 60, uma tilápia ali também 120. O almoço também não deu 200, gente. Chuchu com tomatinho cereja. À tarde eu comi Magic Toast de cacau com iogurte Pense Zero e morango. E tem nada do iogurte também, então não tem nem 50 calorias do iogurte. Que esse iogurte é bem pouco calórico, morango. A Magic Toast também, um pacotinho dela, acho que tem 60 calorias, se não me engano, aí não tem um pacotinho. Então também, não deu 200 calorias. Somando o que deu, até agora deu 600 calorias. O meu jantar foi esse ceviche delicioso que eu acabei de deixar a receita no feed. Eu amo fazer. Cara, aqui tem manga, pelo que eu vi, peixe branco e alga. Isso porque é prático. Não sei se tem abacate. E bem baixo em calorias. Acho que tem um pouquinho. Tudo que eu como gente, um dia pouquíssima caloria, tá? Eu peguei esse vídeo mais pra alertar vocês com relação a dietas muito baixas em calorias, tá? Não é saudável, a dieta dela não me importa o que seja, tipo, não sei se é feita por acompanhamento, se não é. Se é feita por acompanhamento, não sei quem fez essa dieta, mas é muito perigoso uma pessoa fazer uma dieta tão baixa assim. Quando eu vou falar pra vocês de dieta, a gente tem o nosso gasto calórico total. Esse gasto calórico total, ele é composto pela nossa taxa metabólica basal, que é a energia que você usa pra basicamente sobreviver. Então, a energia que o seu corpo usa pra bombear o coração, pro cérebro, pros rins, pra te manter em repouso, tá? Que ele representa 70% do nosso gasto calórico total. 15% desse gasto calórico vem do NEAT, que são as atividades que não são atividades programadas. Então, não é você ir lá pra academia ou você ir lá fazer uma esteira, não. É tipo estender a roupa, andar até uma padaria, gesticular aqui, enfim, qualquer coisa que seja algum tipo de movimento é o NEAT, tá? Então, 15% vem disso. 10% vem de efeitos térmicos dos alimentos, então é a quantidade que você gasta de energia para digerir um alimento, e só 5% vem do treino, vem da energia, enfim.
Por que eu falei tudo isso? Porque uma taxa metabólica basal, por ela ser 70% do seu gasto, dificilmente ela vai ser abaixo de 1.000 calorias. E você fazer uma dieta abaixo de 1.000 calorias, você tá comendo muito abaixo da sua taxa metabólica basal. Ou seja, você tá comendo menos do seu corpo precisa, única e exclusivamente para sobreviver. Se você estivesse em coma, vegetando, você iria consumir essas calorias. Entende o quão perigoso é você comer abaixo disso? Eu não vou generalizar e dizer assim, nossa, você nunca pode comer abaixo dessa taxa metabólica basal, porque existem casos onde você pode e deve comer abaixo da taxa metabólica basal. Que casos são esses, Carol? Casos de pessoas com obesidade ou um sobrepeso quase obesidade. Por quê? Porque quanto maior o seu peso, maior é essa taxa. Pessoas com obesidade, então pessoas com 120, 110 quilos, elas vão ter um gasto muito alto justamente por ela ter um peso muito alto. Então elas acabam tendo um déficit calórico bem baixo, muitas vezes se aproximando ou às vezes ficando abaixo dessa taxa metabólica basal. Como não é o caso da menina do vídeo, que ela já é bem magra, claramente ela é bem magra, então ela não tem esse caso de ser muito obesa, então não tem essa necessidade dela comer tão pouco as calorias, tá? E fica meu alerta, principalmente, porque esse tipo de vídeo, tem muita gente que fala assim, ah, mas é só a pessoa ter um discernimento de que não vai fazer isso. Gente, as pessoas não têm discernimento. Elas acham que ver um vídeo vai fazer igual. E tem muita gente que aplaude, que acha que tem que fazer isso, que acha que tem que fazer igual. E eu sei que tem muita gente que pensa assim, ah, se déficit calórico, né, se eu preciso emagrecer, quanto menos calorias eu comer melhor, mais rápido eu vou emagrecer, mas não é bem assim. Porque o seu metabolismo, ele vai se alterando. Você vai aumentando o risco de lesão, se você treina, você pode ficar com amenorreia, ou seja, ter a ausência da menstruação por desequilíbrio dos hormônios. Você pode ter um desequilíbrio em hormônios T3, T4 e acabar desenvolvendo um certo grau de hipotireoidismo ou hipotireoidismo subclínico, que a gente chama. Outro ponto também é que você passa a ter menos energia para coisas do dia a dia. Então, sabe aquele NEAT que eu falei pra vocês, que representa 15% do gasto? Você passa a ficar mais parada. E aí você passa a gastar menos calorias porque você começa a ficar menos parada porque você não tá comendo muito. Lembra do efeito térmico dos alimentos? Que quanto mais você consome, mais você acaba aumentando esse gasto? Como você tá comendo pouco, isso também vai diminuir. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas acham que entraram em platô porque estão comendo pouco. Mas elas acabam se movimentando menos sem nem perceber, acabam beliscando um pouco mais porque estão comendo muito pouco, ou nem aguentando essa dieta por muito tempo. Eu tô dizendo que é o caso da menina? Não, não tô dizendo. Eu tô dizendo que eu peguei uma dieta de exemplo pra falar que isso não é nem um pouquinho saudável. E assim, gente, vocês têm que pensar sempre em construir músculos. Não tô falando pra vocês ficarem, nossa, vai ficar enorme, parecendo Hulk. Não. É muito difícil nesse ponto. Mas você precisa de músculos, porque mais pra frente, as mulheres têm muita tendência a ter osteoporose. E a gente começa a ter uma perda de massa óssea já nos 25, começa dos 25 anos, 25, 30 anos. Então você precisa ter uma construção de massa muscular para que lá na frente você não tenha esse perigo de quebrar, de ter lesão, de fratura. Fratura óssea, fratura do quadril, são as coisas que mais acontecem em mulher, justamente porque a gente é sempre ensinada o quê? Ficar cada vez mais magérrimas. Mas assim, gente, não é sustentável, sabe? Tipo, não é sustentável, não tô falando pra ela pode ter ser que seja, mas muitas vezes pra você. Será que pra você vale a pena? Será que não é melhor você fazer uma dieta mais alta? Ai, Carol, mas se eu tenho que comer abaixo da taxa metabólica, então quanto que eu tenho que comer? O ideal é que você vai procurar um nutricionista. Se você quiser, inclusive, eu tenho minha consultoria aberta, eu posso te ajudar, o link sempre fica aqui embaixo. Mas o ideal é que você faça uma dieta um pouco maior, pra que você consiga treinar mais, pra você construir músculos, pra conseguir fazer cardio. Inclusive, teve um outro vídeo, acho que foi dela mesmo, esse. Amigas, eu tô tão de saco cheio desses reacts que estão fazendo o meu, de que eu tô doida, que é insustentável eu manter essa minha alimentação de 700 calorias, que é ridículo eu postar isso. Vamos lá, primeiro ponto é para um objetivo que é o meu casamento. Segundo ponto, eu tenho uma pergunta pra fazer. Então quem toma Monjaro, que vai comer pouco, deve comer menos de 700 calorias até, vai engordar tudo depois, gente? É isso mesmo? Porque a última ali que me mandaram o vídeo falou que é insustentável, que depois que eu parar essa dieta, eu vou ter compulsão alimentar e vou comer enlouquecidamente e vou engordar o dobro. Cara, eu entendi agora por que eu peguei esse vídeo. Eu não queria falar do contexto em si, mas eu queria falar do uso do análogo de GLP-1, né, que no caso é tirzepatida do Monjaro. Pessoas que usam Monjaro, então ela falou ali, que tá errado ela comer menos, então pessoas que usam Monjaro que comem menos de 700 calorias. Pessoas que usam Monjaro, elas não devem comer menos que 700 calorias. E nem abaixo da taxa metabólica basal. Pra que funciona os análogos de GLP-1? Pessoas com obesidade, pessoas que têm sobrepeso, enfim, obesidade é uma doença e eu não sou nem um pouco contra o uso de análogos de GLP-1. Inclusive, acho que sim, se você tiver indicação e quiser utilizar, use, porque ele vai te ajudar muito. Como eu falei
falei, é uma doença. E a principal questão que a gente tem é a questão da saciedade e da fome por fatores fisiológicos. Quando você emagrece, né, depois usando ou não Mounjaro, o seu corpo ele sempre vai tender a voltar para aquilo que ele já estava. Os análogos de GLP-1, eles fazem o quê? Eles ajudam você a não sentir tanta fome, então eles têm ali um fator controle na saciedade, e isso vai te ajudar a seguir uma dieta muito mais fácil do que no caso, por exemplo, de você não usar nada, porque você vai sentir mais fome, mais vontade de beliscar, vai querer comer mais doce, enfim. Por isso que o uso do remédio, juntamente com um nutricionista, é o ideal. Até no final do vídeo eu acabei não botando, mas ela fala que nutricionistas estão recomendando o uso de Mounjaro, e nutricionistas não podem passar. Quem pode passar é médico. Médico não pode passar dieta. Quem pode passar dieta é nutricionista. Por isso que tem que ter uma equipe multidisciplinar ali no tratamento da obesidade, no tratamento do sobrepeso. Por quê? Porque você vai utilizar o medicamento, mas você precisa de uma dieta estruturada. Porque senão você vai emagrecer, você não vai construir músculo. Você vai emagrecer, você vai ficar fraca, porque você não vai consumir a quantidade necessária de energia. Eu vi muitos casos, e eu vejo muitos casos, de pessoas que usaram Mounjaro, emagreceram de forma incorreta, pararam o uso, e como eu falei, que o corpo sempre tende a voltar, como não fizeram uma reeducação alimentar, como não fizeram nada assim certinho, acabam voltando sim pro peso. Não que vai ser o caso dela, não que ela vai ter uma compulsão alimentar, é muito errado você falar que restrição gera compulsão, não é porque você se restringe que você vai ter compulsão. Compulsão alimentar é um transtorno alimentar, e é desencadeado por algo multifatorial, pode ser uma pessoa que nunca fez dieta na vida, por exemplo. Então não tem como afirmar que uma coisa gera outra, até porque qualquer dieta gera um tipo de restrição. Por exemplo, eu sou intolerante à lactose, a minha dieta é restrita em lactose. Isso vai me gerar compulsão? Não necessariamente, mas é o que eu falei do caso fisiológico mesmo. O seu corpo vai sempre tender a voltar. Então muitas vezes a pessoa que fica muito em uma restrição severa por muito tempo, ela tende a ter um período de descontrole. Ela tende a ter um momento que ela vai se descontrolar e o peso vai ser recuperado muito mais rápido. Pensa que o seu corpo, ele não foi feito pra viver em dieta. Ele foi feito pra armazenar, porque lá na época das cavernas ele não sabia quando ia ter comida de volta. Então, o que ele quer fazer? Quando ele tem aquele acesso, ele quer comer o máximo possível pra que você estoque e fique seguro, digamos assim. Então era por isso que eu peguei essa parte do vídeo. Eu lembrei disso agora, pra explicar pra vocês isso. Temos outro vídeo aqui. Pizza doce, que delícia! Pra você não! Você ainda tá imensa! Sabe o negócio dos quilos mortais? Você ainda tá nele! Então, pra você não. Pra você, brócolis e salada? Quando você conquistar alguma coisa, aí pizza doce pode. Enquanto a única coisa que você conquista é bundinha quadrada de tanto que fica no sofá, pizza doce não. Toma vergonha na tua cara, levanta essa bunda quadrada, vai treinar, faça uma boa dieta e depois você começa a pensar em pizza doce, hambúrguer, chocolate e sorvete. Ai, caramba, mas você tá comendo a pizza doce? Sim, né, amiga? Eu já conquistei muita coisa. Você ainda não. Cuida do teu corpo, vai se cuidar. Fica linda, gostosa, fina. Depois a gente até come pizza dos doces juntas. Enquanto isso, brócolis, saladinha, frango engrelhado e a pizza deixa com quem já conquistou. Trabalha, depois você recebe. Bora, amiga? Ai, comer isso daqui sem culpa é muito bom. Cara, eu já vi alguns vídeos dessa menina. Assim, vamos lá. Eu não discordo totalmente, eu não concordo totalmente. Eu discordo totalmente da pessoa falar, tipo, do jeito que ela fala, mas enfim, é uma forma caricata que ela fala ali com os seguidores, enfim, e é isso. Não é o tipo de conteúdo que eu consumo, não é o tipo de conteúdo que eu gosto, mas enfim, cada um segue a vida. Só que, gente, o fato de falar assim pra pessoa que você não pode comer porque você tá imensa, tipo, você não pode comer pizza doce, só pode comer depois que emagrecer. Não é bem assim, porque a gente sabe que a gente consegue sim fazer as refeições livres, a gente consegue sim ter um momento ali na dieta que você vai consumir uma coisa diferente e mesmo assim emagrecer. Ponto. Por que isso acontece? Quando a gente pensa num déficit calórico, ou seja, comer menos calorias que o seu corpo gasta, e não menos 900 calorias, mas comer ali 500, 300 calorias abaixo do seu gasto calórico total, então digamos que eu gaste 2.000 calorias, né? Eu vou comer 1.500, 1.700. Se você consome 1.500 segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Aí domingo, você fala assim, vou comer uma pizza. E aí, você faz o seu café da manhã, o seu almoço, aí você não faz lanche à tarde, não janta, e vai comer uma fatia, vai comer ali, come 4 fatias de pizza, sendo 2 salgadas, 2 doces e fica muito feliz da vida. Olha eu fazendo os cálculos com vocês. Se a gente contar que cada pizza, por exemplo, tem 350 calorias, tá? Tô falando que tem? Não, eu tô chutando bem pra cima. 1.400, tá? Mais umas, sei lá, 800 que você consumiu no café da manhã. No domingo, você consumiu 2.200 calorias. E em todos os outros dias, você consumiu 1.500. Então, se a gente somar todas as outras 1.500 calorias que teve nos dias, mais o domingo, vai dar 11.200. Divide isso pelos 7 dias da semana. 1.600 calorias.
Ou seja, pelo déficit calórico semanal, você ainda tá em déficit calórico e podia comer até um pouco mais. Por que eu falo isso, gente? Porque quando a gente vai calcular a dieta de um paciente, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo? De segunda a sexta, a gente coloca calorias um pouco mais baixas. E no final de semana, a gente acaba colocando calorias um pouco mais altas. Porque a gente sabe que o paciente vai sair, que a gente não precisa contar isso pra ele. Esse aumento nas calorias no final de semana, ele pode evitar com que a pessoa exagere, e essa colocada de refeição livre pode aumentar a adesão do paciente, e ele daqui 2, 3 semanas não tenha um episódio compulsivo. Não é uma compulsão alimentar, é um episódio compulsivo. E acabe comendo muito mais do que essas 4 fatias de pizza. E acabe comendo 5.000 calorias um dia, porque isso é completamente possível. O que ela falou ali de tipo, você não pode comer ainda, você não pode comer porque você ainda tá gorda, não sei o que, não sei o que. Pode. Você pode incluir isso. Mas, ponto. Dentro de uma dieta. Você faz a dieta bonitinho, treina, nananã, escolhe um dia na sua semana que você vai consumir. Eu entendi o ponto dela ali de falar engraçado também. O que acontece? Tem muita gente que não consegue se controlar quando vai fazer esse tipo de refeição livre, e eu já fui essa pessoa. Que às vezes quando eu saía, eu acabava comendo muito mais, eu acabava passando muito mal quando eu comia, e pra mim não me fazia bem. Então a gente tem que avaliar o quê? Será que pra mim isso faz bem? Será que pra mim faz sentido? Tipo, faz sentido eu fazer refeição livre naquele momento? Será que não faz? Será que pra mim é bom? Será que não é? Por exemplo, chocolate doce na dieta. Eu não tenho hoje chocolate com açúcar e tal, mas eu já tive. E é possível você incluir. Eu tenho pacientes que têm doce, chocolate, enfim, na dieta. E eu tenho outros que não. Por quê? Porque tem pessoas que acabam se descontrolando. Eu já fui uma pessoa que foi bem controlada, eu comia, tipo, 20 gramas de doce de leite. Eu comia só 20 gramas de doce de leite. Hoje em dia, você bota... Hoje em dia não, na verdade faz tempo que eu não testo. Mas teve uma época que eu não comia 20 gramas de doce de leite. Eu comia 20, aí pegava mais um pouco, daí pegava mais um pouco, daí pegava mais um pouco. Aí quando eu fui ver, já era 40, já era 50. Então eu acabava extrapolando muito mais. Então naquele momento da minha vida, não tava mais fazendo sentido ter. Já em outros, sim. Só que não é por isso que você vai engordar, emagrecer, ou enfim, que você merece ou não merece. Isso depende muito do contexto que você tá. Lembrando, mais uma vez, que eu não tô fazendo ataque a conteúdo de ninguém, tá, gente? Eu tô usando o acontecimento pra trazer pra vocês a parte científica do negócio. Eu acho que temos mais um vídeo. É isso. Dia 5 tentando secar até dezembro, sem mamon, sem nutri e Sem sem mamon, sem personal. nutri. E eu errei sim, mas foi tentando muito acertar. Eu achei que seria mais um dia normal na minha dieta, que eu ia seguir tudo bonitinho, como o planejado. Era dia de descanso no meu treino, no caso isso foi ontem, domingo. E eu precisava urgente gravar uma publi de um smartwatch que tinha que ser na academia. Então eu não fui na intenção de treinar, tanto que faltava 1 hora pra fechar a academia. Eu precisava gravar uns takes, me arrumando pra academia, indo pra academia, na academia, colocando o relógio e treinando. E foi terrível pra mim colocar um tripé no meio da academia pra me gravar. Vocês sabem que eu não faço isso, né, que eu não gravo meus treinos. Mas eu tive que fazer, eu não tinha outra escolha, né? Queimei quase 200 calorias que eu não planejava queimar, lembrem dessa informação. Cheguei em casa e comi um pratão com muita fibra propositalmente, que eu descobri esses dias que quanto mais fibra você come, mais tempo você fica sem sentir fome. E, cara, é muito real e eu não sabia dessa informação. Eu sabia que eu ia sair com meu namorado, então eu já comi esse pratão pra eu não sentir fome no lugar que a gente fosse. Mas, pasmem, eu não senti fome por 9 horas. Claro que se eu estivesse na minha casa, comendo minha dietinha, meu lanche da tarde, eu super comeria, porque eu adoro comer, adoro estar comendo, adoro mastigar. Mas, nossa, minha barriga tá roncando de tanta fome, eu preciso comer. Não senti. Fomos assistir a final num bar que tinha comidas deliciosas e muito cheirosas. Meu Deus. Mas eu fui firme na minha dieta e não pedi nada, porque eu estava seguindo o plano. De lá, eu achei que a gente ia pra casa e eu ia fazer uma jantinha deliciosa. Mas fomos pra outro lugar, passamos na Milk Moo, que as meninas queriam pegar um milkshake e eu tive que resistir ao milkshake. Vocês estão vendo que eu tava tentando acertar muito, né? Nesse outro lugar, meu namorado pegou mais uma bebida, amendoim, pegaram salgadinho, pegaram coisas deliciosas, resisti de novo, da fina 2 horas. Até aí eu tava firme e forte. Achei que daí a gente fosse pra casa e eu ia jantar. Mas mais uma vez, não, a gente foi pra outro lugar, socorreu um amigo deles e na volta eles passaram uma pizzaria. E, gente, isso já era 11 horas da noite. Eu já não tinha mais disposição nenhuma de esperar chegar em casa e fazer comida. Aí eu falei, quer saber? Foda-se. Eu pensei, eu consumo 1.700 calorias por dia. Eu só consumi 1.000 até agora, sobrou 700. Mais 195 do treino que não era pra eu ter feito. Tenho 895 calorias para consumir. Aí eu fui lá e comi 4 esfias. Só que aí eu tirei a borda pra diminuir um pouquinho a caloria, né? Tirei 4 esfias. Mas entre chegar em casa, fazer uma janta e consumir 900 calorias de comida, eu preferi comer esfia. Ah, e daí a gente foi pra outro lugar e eu cheguei em casa 1 hora da manhã. Nunca nessa vida que eu ia cozinhar. E me deu uma dor de... Gente, eu adorei o vídeo dela. Eu achei muito fofo. Gente, então, vamos lá. Lembrei porque eu peguei esse vídeo também. E vai acabar a bateria da minha câmera, eu vou precisar de parte 2. Gente, eu lembrei porque eu peguei esse vídeo. Não foi pelo contexto da dieta, não foi por nada, mas foi pelo fato que ela fala do relógio. Eu sei que tem muita gente que usa os relógios, smartwatches, inclusive o meu está ali carregando, eu adoro. E eu gosto principalmente pra contar passos, apesar de que às vezes eu tiro ele e eu nunca consigo contar meus passos, pra contar a frequência cardíaca e contar, obviamente, quilometragem, quando eu vou correr, enfim, pace, essas coisas. Então, pra mim é bem importante pra isso. Mas, frequência cardíaca, eles são até bons. Agora, gente, quando se fala em caloria, nenhum smartwatch é preciso no total de calorias que você gasta no exercício. Então,
quando ela pensou ali, eu gastei 200 calorias, 195, acho, né? No treino, eu poderia comer mais 700, mais 195. Gente, não façam isso de forma alguma de vocês pensarem que vocês gastaram X porque tá no relógio, então vocês podem comer mais aquilo. Porque quando a gente faz o cálculo da dieta, né? Ela falou que não tem Nutri ali, no caso. Mas ela deve ter calculado a dieta dela em algum lugar, e aí quando você calcula, você usa um fator atividade ali. Nesse fator atividade, já tá incluso o seu treino. Independente se em algum treino você vai gastar 300, no outro você vai gastar 200, tá? É uma estimativa sempre, mas já tá incluso. Então você não pode olhar pro relógio e pensar assim, hoje eu posso comer mais, porque eu gastei mais. Hoje eu posso comer... Até tive um comentário recente no Instagram, que eu postei meu treino de Hyrox, e uma mulher comentou que faz musculação e começou a fazer Hyrox pra gastar mais caloria e começar a secar. E aí eu comentei pra ela, eu falei, cara, um Hyrox de 30 minutos, ele não gasta tanta caloria assim. Às vezes a gente acha que o exercício gasta um monte e não gasta, tá? Que lembra que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo que o exercício físico é só 5% das calorias? Então a gente acha que assim, nossa, eu tô fazendo mais exercício, eu posso comer mais. É pouquíssimo quanto você tem que comer. Tanto que uma vez eu falei que a minha dieta de manutenção pra manter o peso é de 1.800, 1.900 calorias. E ficaram em choque, tipo, nossa, mas você faz Hyrox, você faz musculação, você corre e tá mantendo o peso assim? Porque eu não corro tanto, eu corro no máximo 5 km. O Hyrox que eu faço é 30 minutos. Os treinos de Hyrox, eles duram 30 minutos. Então não é muita coisa. E a musculação não gasta muita caloria, gente. No máximo, estourando 300, sabe? Então, quando a gente vai calcular esse fator de atividade, já tá ali. Então, você não pode nem se basear pelo relógio, porque é tudo errado. E nem pensar em acrescentar calorias. Porque o gasto também não vai ser muito alto. Se você quer aumentar o seu gasto calórico, tenta aumentar o seu NEAT. Ou seja, as atividades que você faz no dia a dia. Tipo, andar mais a pé, deixar o carro mais longe pra ir no mercado, que daí você anda mais, etc. Então, é muito importante você se atentar a isso. Eu peguei vídeo de 3 pessoas diferentes, com temáticas, assim, diferentes de cada um, mas que eu tentei pegar um pouco da parte realmente científica daquilo pra trazer pra vocês como uma curiosidade. Porque eu sei que às vezes são vídeos que vocês veem e acabam querendo fazer igual ou querendo fazer parecido. Porque vê as pessoas na internet, né? Que nem eu falei, tipo, cara, uma dieta de 900, 700 calorias. Tipo, tem gente que vai olhar e vai pensar que, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, é assim. E na verdade não é. Então é muito importante ter cuidado com o que você posta e cuidado com o que você vê e com o conteúdo que você consome, principalmente, gente, principalmente. Como eu falei, eu já tive transtorno alimentar, não estou diagnosticando ninguém, que alguém tem, que não tem, que nada. Mas eu já tive, e eu sei o quanto as questões na internet me influenciavam e me influenciam muito até hoje. Eu tenho que ter cuidado, porque um transtorno, ele não tem cura, então é a vida toda. Apesar de que eu estou bem, eu estou estável há muitos anos, mas é passível, né? Como uma ansiedade, eu tenho ansiedade também. Como ansiedade, uma depressão, enfim, então é uma convivência com aquilo sempre. E eu sei que tem muitos tipos de conteúdo que, se eu não tenho um olhar clínico sobre aquilo, pode me influenciar de alguma forma. Por isso que eu acho importante trazer pra vocês, por isso que eu acho importante a gente conversar sobre isso. E mais uma vez, falando que não é ataque a ninguém, gente, pelo amor de Deus, é só trazer pra cá. É isso, gente, eu espero, não sei se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, se vocês quiserem que eu faça novos, e se vocês quiserem me mandar também os conteúdos que vocês querem que eu reaja, vocês podem me mandar lá no Instagram, só copiar o linkzinho e me mandar, ou pode mandar no TikTok mesmo. Se você não me segue no Instagram, no TikTok ainda, gente, vocês estão perdendo, que Instagram eu posto coisa todo dia minha rotina, como é que tá acontecendo, TikTok também. Então é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.